Pessoal, nós vamos ver aqui o motor, né, bloqueio, erro, no caso aqui da LG, erro LE. Vocês vão pegar aí Electrolux, Samsung com erro 3E, né, aí vai 3E1, 3E2, 3E3, por aí vai. Então, consulta sempre o manual, mas normalmente LG LE, Samsung Electrolux é o E3E, alguma numeração, tá ligado a motor. Então a gente não vai fazer muita análise aqui, porque o que eu quero que vocês façam é o seguinte: quando vocês pegarem um código de erro que está relativo a motor, rotação do motor, vocês vão ter que ver as aulas que eu falo lá sobre motor, as aulas anteriores, né? E o que a gente pode ver aqui é o seguinte: só dar um comentário aqui. Ele pede sempre para ver conectores, né? Esses conectores aqui, ele mostra aqui um conector aqui, conector na placa também, mas eu vou ser sincero, pessoal, na prática é muito difícil esses conectores darem defeito, né? Muito difícil, com exceção desse aqui do motor, que se tiver vazamento lá no retentor, passar pelo rolamento e a água descer por aqui, vai enferrujar aqui o estator, pode pegar algo que, mas é difícil acontecer isso, né? Ele pede só para você dar uma verificada no conector, uma verificada no chicote de fio, né? Isso é uma boa prática, é bom você fazer isso, né? Aqui ele pede o seguinte, ele pede para desmontar o rotor, né? Ele pede para desmontar o rotor. Aqui, ó, tá vendo? Para verificar se ele não está rachado, não está quebrado, como eu mostro lá nos vídeos anteriores, né? No início que eu falo do motor, ele pede para você dar uma olhada para ver se aqueles ímãs, né, que tem lá no rotor não está quebrado, algum problema. Ok, pessoal? A única coisa que eu comentei nas aulas é que, dependendo esse suporte aqui, ó, do rotor, quando isso aqui é plástico, isso aqui vai espanar, aí dá problema lá, né, vai ter problema. Mas não tem muita coisa quando for erro assim, que apresentar de erro do motor, você vai ver conexão, aqui pede para ver conector, desmonta o rotor, ver se não tem nada rachado. Sensores de rotação e velocidade, nas aulas que eu mostro lá sobre sensor de rotação e velocidade. O interessante que ele pede para você ver aqui, isso aqui tem que fazer mesmo, ó. Ele está dizendo aqui, a resistência é a mesma entre os pontos, né? VU, UW, WV. Ele dá um ranger aqui, ó, uma faixa de 8 a 11 ohms, ou seja, tem que ser o mesmo valor, né? Pode ser 8 com 8 com 8, 10, 9 com 9 com 9, 10 com 10 com 10, mas os três valores têm que ser iguais, medindo lá no estator, tá, do motor. Então ele diz que ele pede para verificar se a resistência é a mesma entre os três pontos, e a faixa de resistência pode variar entre 8 a 11 ohms, tem que estar dentro dessa faixa, mas estando dentro dessa faixa, os três valores devem ser iguais. Ok, pessoal? Aqui ele dá, por exemplo, no caso desse sensor aqui, ele dá aqui, ó só, a resistência do sensor Hall, né? Aí está dizendo aqui, a resistência do sensor Hall está entre 5 e 15 kΩ. Aí ele pede para você colocar entre o AH, esse pino aqui, né? Deixa eu uma seta aqui. Entre esse pino aqui, com o comum, com esse daqui. Aí ele vem dizendo, tem que dar entre 5 e 15 ohms. E o HB entre esse aqui, né? E o comum, tem que dar de 5 a 15 ohms. Você pode estar utilizando essa resistência aqui. Se estiver dentro dessa faixa aqui, beleza. Senão você tem que trocar o sensor. Se o estator não estiver dentro dessa faixa aqui, troca o estator. Se o rotor estiver rachado, troque o rotor, né? Então aqui é aquela análise que eu falei nas aulas anteriores. Ok, pessoal? Para você estar dando uma examinada aí. O interessante aqui é o seguinte, passando aqui para a próxima folha, ele está dizendo para desmontar, né, o sensor Hall. Aqui os pininhos, né, com as travas aqui. O que é interessante, às vezes quando esse motor dá problema, ele carboniza, né? Não aqui do sensor, mas do motor, né? Ele está pedindo aqui para você dar uma olhadinha, uma examinada nos ganchinhos, né? Mas isso aqui dificilmente você vai ter algum tipo de problema. O ajuste orifício, né? Esses orifícios aqui, ó, se tiver meio que frouxo, né?
para dar uma apertada que ele quis dizer aqui. Mas é sempre válido, né, gente? A gente sempre válido. Mas essa aula aqui, se você pegar uma lave seca com erro de coisa de rotação lá do motor, tem que ver que nem eu falo nas aulas anteriores. Desmonta o motor. Tem gente que pede para você, tira o conector lá e mede sem precisar ter que desmontar o motor. Não, desmonta, pode ter alguma coisa rachada, visivelmente você consegue identificar problemas, às vezes observando, né? Carbonização, oxidação, vazamento do retentor que passou pelo rolamento e bateu lá no estator, quebrado, né? O rotor quebrado, com imã quebrado. Então é sempre bom você examinar. Tirar o chicote de fio do motor com conector, medir o estator lá para ver se as três medições estão iguais, mede os três fios, né, nos três conectores, no conector que vem os três fios lá da placa, não pode dar resistência, que senão o processador lá da placa está com defeito. Enfim, é só você rever as aulas anteriores que a gente fala sobre isso aí nas aulas práticas, tá? Não tem muita coisa aqui fazer, só uma passada aqui para examinar, mas reveja as aulas em relação ao motor quando tiver algum erro nesse setor, ok?